Olá, queridos, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez com você, entrando no seu lar, com muita alegria. Esse é o programa Viva Mais. Viva Mais é um programa da Igreja Presbiteriana Viva, ali na sede, no bairro Voldac. E eu quero convidar você a estar conosco ali. Eu sou o pastor Marcos Rogério e nós convidamos você, Bispo José Elias convida você a estar ali nos nossos cultos, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 19h30, culto da vitória. Quero convidar você a estar, a levar um amigo, a estar ali ouvindo uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero te fazer um convite muito especial. Nesse tempo agora, nesses próximos meses, nós estaremos em campanha Mistérios da Colheita, ensinando você a plantar e a colher muito, a viver mais e melhor. É a proposta do programa, né? Viva Mais. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Dr. Carlos André, meu amigo, meu irmão querido. Estamos aqui e ele vai dar um testemunho muito forte, muito importante, muito bom para a sua vida. Eu quero convidar você a estar conosco em nome de Jesus. Vamos ao testemunho. Boa noite, Dr. Carlos. Tudo bem com o senhor? Boa noite, pastor Marcos. Boa noite a todos os telespectadores do programa. Boa noite, nossos irmãos, que assistem em casa. A palavra do pastor Marcos, nosso grande amigo. Amém, filho. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e ele estava me contando sobre o que Deus tem feito na vida dele, né? Desde dezembro, né? Dezembro você esteve mais próximo de Jesus, se aproximando. Como é que foi essa aproximação, filho? Como é que você conheceu Jesus verdadeiramente? Como foi? Conta pra gente. Pastor Marcos, eu conheci Jesus, apesar de ter uma religião, eu conheci Jesus através da necessidade de melhorar meu relacionamento familiar. Certo. Houve uma crise lá e você buscou em Deus essa solução? Você esperava que Deus trouxesse um alívio, uma solução para você nessa área? Eu tinha uma grande fé porque já estava em oração, solicitando a ajuda de Deus. E aí, eu acho que talvez hoje eu compreendo de que as nossas orações são realmente escutadas, porque a família é uma prioridade para Jesus. É verdade. Né? Então, eu acho que Deus conduziu através dessa questão. Eu estreitei a convivência com um casal de amigos, e esse casal de amigos me apresentou o convívio melhor com a palavra do Senhor. E dali começou a vir as mudanças, através dessas orientações proposta pela Bíblia, no caso, né? Certo. Nós vamos falar hoje sobre o vento. Daqui a pouco eu tenho a palavra de Deus para você. E tudo indica, ventou na sua casa lá. Estava ventando forte lá. Ventou muito Aí forte. você, através de um amigo, ele apresentou, falou para você, tem solução. Sim. Te propôs seguir os ensinos da palavra de Deus. Sim. E foi através de reuniões? Como é que foi isso? Você já foi à igreja, ele já o convidou? Como foi esse primeiro contato com a palavra de Deus, assim, verdadeiramente? Então, o primeiro contato foi em uma conversa informal, num local fora do âmbito religioso, fora de um templo. Esse foi o primeiro contato, que a vivência desse casal proporcionou que num local fora eles pudessem ainda praticar a palavra do Senhor. Certo? Então, esse foi o primeiro contato. Daí, houve o convite para que pudéssemos participar de um
Eu vou nomear, no caso, como um curso, né? Certo. Casados para Sempre, que chama. Ok. Casados para Sempre, para você que não sabe, está nos assistindo, é uma ferramenta muito importante, né? De ajuda à família. São lições, é um treinamento, ministrações, palavra de Deus, de oração, ajudando o casal a viver uma vida dentro dos ensinamentos bíblicos. Um curso muito importante, né? Ilustrações fortes. E aí você já viu a mudança. Sem dúvida alguma. E deste passo ao próximo passo, a ter Jesus como Senhor, como foi? Então, dentro do curso, nós podemos, no caso, né? Eu, minha esposa e os outros casais em si, nós podemos observar quanto a Bíblia fala sobre tudo e tem respostas para tudo e tem orientações para tudo, né? E para a resolução de todos os problemas. Certo. Correto? A partir daí, dessa certeza de que a Bíblia poderia direcionar nossa vida em função de todas as situações que possam ocorrer, né, nós decidimos participar de um convívio com os irmãos aí na igreja, certo. Na Igreja Presbiteriana Viva da Voldac. Interessante dizer, doutor Carlos, que na nossa conversa antes da entrevista, você já tinha um contato com a palavra de Deus, mas a partir deste momento, eu queria que você destacasse isso. Quando você deixou o Espírito Santo entrar, houve uma revelação da palavra. Sim. Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas sem o Espírito Santo é um livro comum, um livro de revelações, mas se você quiser viver o que ela diz, aprender o que ela ensina, precisa do Espírito Santo. Aí Jesus precisa entrar na sua casa, viu? Na sua vida, para trazer essa revelação em nome de Jesus. Aí você começou a querer aprender mais, Jesus entrou, e aí você começou a ver fundamentos bíblicos que incentivaram você, impulsionaram você a viver mais e melhor. Exatamente isso. Exatamente isso. Se tornou melhor participar de tudo isso com os irmãos da igreja, né? Certo. Se tornou bem melhor. E como foi esse contato no templo já? Você foi a primeira vez? Você já tinha entregado sua vida a Jesus quando você foi a primeira? Não. Como foi sua conversão? Quero saber, os ouvintes querem saber. Olha, pastor Marcos, digamos que se pudesse resumir, eu tinha uma religiosidade, eu conheci a verdade, me encantei pela verdade, a verdade trouxe soluções para a minha vida, né? Não só nesse aspecto, como também em todos os outros, porque ela traz, a palavra de Deus traz isso. A palavra de Deus me fez querer mais, né? Porque além de ser bela, né? O bem é tanto que nós queremos mais. O que o Senhor falou, me veio o Espírito Santo, então eu desejo mais. Fui até a igreja. Ao chegar na igreja, eu não estava ainda acostumado com a forma que se ministrava do ambiente. Forma de culto. A forma de culto e etc. Mas não teve demora para se adaptar lá dentro. Não tive demora disso. Certo. No segundo culto eu já vi a beleza que seriam dos louvores, né? Certo. Eu já vi isso. Então eu já comecei ainda a me sentir mais à vontade. Se sentindo mais à vontade, nós desejamos nos aprofundar ainda mais, né? Nos aprofundar com que
aí a igreja sugere e orienta que as pessoas façam lá dentro. O que você está dizendo, em suma, então, é que você conheceu a Jesus e você está aceitando tudo o que Deus quer para a sua vida, querendo tudo que Deus tem. Sim. Aí veio a orientação do seguinte, olha, então você experimentou esse bem, você aceitou, correto? Eu vou lhe dar uma outra orientação. Você precisa ser batizado. Isso. Não é? Então, a gente aceita, eu aceito ser batizado. Então, para ser batizado, é necessário ter a preparação para o batismo. Eu aceito ser preparado pelo batismo, correto? Então, fiz as orientações direitinho de batismo. Tá? A partir daí, aconteceu um momento para nós, para minha família, maravilhoso, porque eu agradeço a Deus de ter conhecido esse caminho com o meu filho pequeno. Com o meu filho pequeno. Uhum. Para que possamos fornecer para ele, né, essa vida tão desejosa que nós temos, eu e minha esposa. Né, no caso de ter uma vida baseada nos preceitos cristãos mesmo, de Cristo. E fomos batizados. No mesmo dia, na mesma hora do batismo, o meu filho também foi apresentado à igreja. Glória a Deus. Então, essas experiências, essas orientações que nos dão, olha, procure fazer isso, procure fazer aquilo dentro da casa do Senhor, né, elas nos tornam, além de mais felizes, né, muito mais fortes, porque é um caminho em que os que nos orientam são realmente os pastores do Senhor na terra. É verdade, são a autoridade de Deus. Então, através de uma orientação bem aceita, né, sem qualquer imposição, não foi também assim, olha, faça isso. Nós temos uma certa resistência no começo, né? Isso. Nós temos natural, né? A gente tem uma certa resistência no começo. Mas depois, em oração, a gente passa a ter confiança. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer. É verdade. E quando se faz, aí recebe as bênçãos de Deus. Se percebe que realmente era a coisa certa a fazer. É interessante dizer, a conversa está muito boa, né? Nós vamos para o intervalo comercial daqui a pouco, mas é interessante dizer que deixar Deus trabalhar. Deixar Deus trabalhar, essa é a proposta desta palavra ou dessa noite para você. Deixar Deus fazer, deixar Deus trabalhar na sua vida, porque Ele tem mais vida para você. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, a gente volta já já, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e quero orar por você e pela sua família, em nome de Jesus. Olá, queridos, estamos de volta com o programa Viva Mais. Hoje aqui com o Dr. Carlos André, esteve testemunhando para nós sobre o que Deus fez na vida dele. Linda história, buscou o Senhor, buscou na palavra e hoje está com a família e com a vida transformada. Agora, tem uma pergunta muito importante para te fazer. Tem espaço para melhorar aí, não? Tem, pastor Marcos. Tem. Deus é um Deus de abundância, né? Tem vida em abundância para nós. Tem espaço para melhorar. Tem espaço. Você está aberto para isso? Estou. Deus começou a obra, Ele irá terminar. E Amém. Eu quero, e a minha família também quer que isso aconteça. Amém. O que você deixaria para nós hoje, doutor Carlos, para os nossos ouvintes que estão nos assistindo? Qual a palavra de motivação que você deixaria para os nossos amigos que estão nos assistindo essa noite? Pastor Marcos, olha, o que eu experimentei, o que minha família está experimentando por ter confiado em Deus é algo extraordinário. Realmente
Deus transforma. Realmente Deus transforma. As pessoas se entreguem com confiança em oração e peçam ao Senhor as soluções para as suas necessidades, né? Porque Deus realmente é o nosso Deus do impossível, correto? Amém. Ele está presente em todas as situações, nas mínimas situações, se pudermos olhar com esses olhos, né, nós veremos a presença, sentiremos isso e com confiança, confie em Deus, se entregue, que as necessidades serão supridas. E melhor, Amém. Eu acho que Deus, a maneira dele, né, nos coloca uma recompensa ou em uma situação que sempre vai se encaixar em uma situação melhor lá para frente. Amém, filho. Sabe? Então, confiar em Deus e se entregar mesmo. Pode fazer, fez para minha família, está fazendo para todos da minha família. Né? Essa é a palavra de Deus para nós, então. Confiar e se entregar. É o testemunho desta noite, é a palavra de Deus para nós e se encaixa perfeitamente com o que eu preparei para você. O Dr. Carlos não sabia de nada. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa palavra de Deus para nós nesta noite. Jesus estava vindo de realizar um milagre muito tremendo, um milagre muito conhecido, a multiplicação dos pães e dos peixes. Havia uma multidão lá, eu penso que você conhece a história, e não tinha como alimentar a multidão, e Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes, a multidão se alimenta fartamente, ainda sobra muitos alimentos, e ele fala para os seus discípulos: olha, entrem no barco, vão entrando no barco, porque nós vamos para o outro lado, nós vamos evangelizar do outro lado da praia. E ele pede para os discípulos entrar no barco e ele sobe ao monte para orar, para falar com Deus. Tem muitos ensinamentos esse texto. Jesus, o próprio Jesus, buscando no Pai, buscando ao Pai em oração. Precisa orar, viu? Precisa de comunhão com Deus. Ele sobe para orar. Sobe para orar e aí diz o texto, se você ler, a partir do versículo 22, do capítulo 14 de Mateus, começa a soprar um vento muito forte e distancia o barco da praia. Alguns estudiosos dizem que o barco ficou distante da praia uns 5, 6 quilômetros. É uma boa distância, né? Jesus desce do monte onde ele estava buscando o Pai em oração e ele vê o barco à distância. Mas qual o problema para ele? Era Jesus, o Filho de Deus. Ele começa a andar sobre as águas. Olha só, ele precisava chegar ao barco e o barco estava distante e ele começa a andar sobre as águas. Os discípulos veem aquele homem andando sobre as águas e não reconhecem que é Jesus. Não reconhecem. Às vezes, querido, na tormenta, às vezes no meio do vento, do vendaval, do mar nos açoitando, dos problemas da vida, das aflições da vida, Jesus vem se aproximando e a gente não percebe.
Eu estava conversando há um tempo atrás com o Dr. Carlos e ele me disse lá no seu consultório, puxa vida, por que eu não conheci Jesus antes? Mas às vezes Jesus já tinha batido a porta dele. Às vezes acontece isso com a gente. Jesus está vindo e a gente não reconhece. Os discípulos, aqueles homens que andavam com Jesus, não o reconheceram. Pasme você, mas eles acharam que era um fantasma. É o que diz a palavra de Deus, depois você lê. É um fantasma, um homem andando sobre as águas. Querido, é muito sério esse negócio. Jesus indo lá de encontro e quando Jesus chega, acalma a tempestade. Mas eles não reconheceram Jesus. Às vezes acontece. Às vezes Jesus está batendo na sua porta, está batendo na porta da sua família, querendo solucionar os problemas e você não está reconhecendo. Precisa reconhecer Jesus, é o primeiro passo. Tiago diz o seguinte, olha, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. A parte de Deus já foi feita. Enviou Jesus, seu Filho, morreu numa cruz do Calvário, deixou livre o acesso a Deus. Agora é a gente que precisa chegar, a gente que precisa aproximar dele. Dá um passo para ele, ele dá um passo para você. Dá um passo para ele, ele dá um passo para você. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Mas aí, Pedro, o apóstolo sanguíneo, né? O apóstolo com esse perfil meio precipitado, meio afoito, ele fala, Jesus, é o Senhor? Quem está aí? É o Senhor? E aí Jesus fala, sou eu sim, Pedro. Jesus, sou eu, Jesus. E ele fala para Jesus, olha, se és o Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Dê uma ordem para mim, para que eu vá encontrar contigo. E Jesus, eu penso que Pedro não esperava essa resposta. Eu penso mesmo que Pedro devia pensar se Jesus falasse assim, olha, espera um pouquinho, eu estou chegando, estou próximo já. Mas Jesus é um Deus desafiador, Ele quer que a gente cresça mais. Perguntei para o Dr. Carlos aqui, tem espaço para melhorar? Ele falou, tem. Deus é um Deus que quer mais. Ele falou para Pedro, venha então. E Pedro teve coragem, Pedro andou sobre as águas, mas aí ele reparou no vento, na aflição, na tormenta. Como um grande conhecedor, um homem que vivia no mar, era um pescador, ele conhecia o vento, sabia se era um vento forte ou um vento difícil, e ele caiu, afundou, mas ele conseguiu ainda gritar, Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, eu li para você, retirou ele da água. Querido, eu quero deixar essa mensagem para você dizendo o seguinte, cuidado com o vento, não repare no vento, não repare na aflição. Jesus está com você, nunca falhou, nunca vai falhar. Ele quer sua família abençoada, Ele quer você abençoado, quer os seus filhos abençoados. Tem vida para você. Não repare no vento, não repare na doença, no problema do relacionamento, na finança. Repare em Jesus. Jesus está aí, está falando com você nesta noite, neste momento, em nome de Jesus. Quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar, Senhor querido, por este tempo que estivemos aqui, pela Tua palavra santa e verdadeira. Quero orar, Senhor, por esse Teu filho, pela família do Teu filho, Pai, que às vezes está passando por um vento tão forte, Pai. O Senhor, quando entrou no barco, a tempestade passou. Senhor amado e bendito, que eles possam convidar o Senhor a estar em sua casa, estar em sua vida, porque onde o Senhor está, a paz, a alegria, a bonança. O seu nome é Príncipe da Paz. Obrigado por tudo. Eu abençoo essa família em Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Quero agradecer ao Dr. Carlos por estar conosco. Muito obrigado pelo seu testemunho e que Deus continue
abençoando a sua vida. Amém. Ricamente, em nome de Jesus. Muito obrigado. Uma boa noite para você e até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.